Olá minhas irmãs, meus irmãos, estou aqui nas matas de Oxóssi para falar sobre Quaresma, tirar todas as dúvidas de vocês sobre Quaresma e dicas bem bacanas. Ah, tem portal negativo, tem energia negativa, isso vai me fazer mal? Como é que é? Como é que funciona essa mito de Quaresma, né? E no final do vídeo eu vou dar uma dica excelente aí sobre Contregum. Posso fazer um Contregum para me proteger? Como é que funciona? Como é que é esse negócio de Contregum? Então aproveitem o vídeo, deixem um like aí e se inscreva. Um abraço, axé! Olá meus irmãos, um salve a todos. No vídeo de hoje vamos aí tirar as dúvidas de muitas pessoas que vêm perguntando pela época, né, de Quaresma, Carnaval, Contregum. Então é toda uma mistura, né, de informações, de mitos sobre isso aí. Então vou procurar rapidamente, eu sei que é um assunto extenso, mas a gente vai tentar rapidamente falar um pouquinho de cada um e desmistificar muita coisa, obviamente segundo a minha doutrina, segundo a nossa casa aqui. Então, inclusive ontem, que foi dia 21, a nossa gira dos Guardiões de Exu e Pombagira, né, nossos queridos irmãos, que nos ajudam tanto. E aí após a gira, a assistência toda, o pessoal veio perguntar pra gente sobre Quaresma, sobre o que acontece, o que é, o que não é, se abre portais negativos, enfim, se tem uma egrégora negativa nesse sentido. Então, assim, antes da gente falar sobre isso, a pergunta é: você vai se conectar com essa egrégora negativa? Porque egrégora negativa e pensamentos negativos existem o ano inteiro, em determinados assuntos, seja política, seja no crime, seja nas televisões, nos programas que só passam coisas negativas. Então, se você for se conectar com isso, você tem coisas do decorrer do ano todo para se conectar, para se prejudicar, né? Então, a primeira coisa é não se conectar com esse tipo de pensamento. Se você está no bem, se você faz tudo correto, se você procura não se encher dessas notícias, apenas saber o que está acontecendo, mas não ficar sempre vibrando nessa coisa desses programas ou de coisas que te tragam essa energia negativa, então você não estará se conectando com isso, independente se for abrir algum portal, se não, a egrégora negativa de algumas coisas, pessoas que dizem sobre o Carnaval e Quaresma. Então a questão é não se conectar com isso. Tudo que você tem a sua fé, tudo que você se conectar, você vai estar em paralelo com essa energia, com essa vibração, né? Então é diferente das leis da física. No plano espiritual, os iguais se atraem, né? Então se você vibra, se você está no negativo, você com certeza vai sofrer a influência do plano espiritual negativo, que eles tentam justamente fazer o quê? Te desestruturar. Se você está vibrando bem, eles vão tentar afetar você ou quem está à sua volta para fazer a sua energia baixar e assim ter sucesso em te prejudicar, né? Então a primeira coisa é não se conectar com isso. Ah, vai abrir portal, não vai, não interessa, não me ligo com isso, não quero saber, vou fazer minhas coisas, minhas orações, meu anjo da guarda. Então a pergunta é: você cuida de Exu e Pombagira? Você cuida dos seus orixás de frente, junto, seus pai e mãe de cabeça, né? Você cuida do anjo da guarda, você agradece, você está numa vibração boa? Então não tem com o que se preocupar, né? Qualquer dúvida, assista esse vídeo que eu fiz sobre como cuidar de Exu e Pombagira em casa, né, para iniciantes, uma coisa simples, desmitificada, para você ter a sua proteção, a sua conexão com os guardiões. Então vamos lá, para os católicos, a Quaresma significa esse período de 40 dias que antecede a Páscoa, né? Seria um período para eles preparatório, de purificação, de resguardo, onde alguns escolhem o jejum, outros escolhem, enfim, alguma coisa que queira burilar em si mesmo para se preparar para o período da Páscoa, né, que é o renascimento, que é a ressurreição de Cristo, enfim. É todo um período de 40 dias que antecede a Páscoa. E aí isso acaba sendo deturpado pelo senso comum e aí por estar junto desse período do Carnaval. E aí falam que se tem uma egrégora negativa, enfim, sobre esse período, né? Claro que a Umbanda teve influência, até pelo sincretismo que a gente tem nas imagens, enfim, pelos escravos que eram obrigados a cultuar os deuses católicos, né? Enfim, os santos católicos. Então a gente teve uma influência sim, mas com a questão da Quaresma, pelo menos assim, nós respeitamos,
óbvio, mas nós não seguimos aqui em nossa casa essa questão de quaresma. Então, primeiro pelo que a gente acha que assim, a caridade não pode parar, né? Então o plano espiritual também conta com a nossa ajuda de fazermos a caridade, que tanto é para nós quanto para assistência. Então o nosso terreiro ele não para, né? Continuamos fazendo a caridade, continuamos fazendo as giras, e como sempre aconteceu todos os anos, tranquilamente, na maior da paz, da harmonia, e não tem nada de portal negativo que veio atrapalhar a nossa casa, nem, enfim, trabalhamos em prol da caridade e com certeza toda a espiritualidade superior está do nosso lado nos apoiando, né? Mesma coisa, por exemplo, um hospital. O hospital, se parasse por causa de quaresma, de carnaval, como é que ficaria? Assim também é o plano espiritual. Então nós aqui da nossa casa agimos dessa maneira. Agora eu vou explicar o porquê que certas casas param. Às vezes é uma coisa que vem de herança lá de trás, às vezes nem se sabe ao certo o porquê fazem, ou alguns até sabem, mas continuam. É que é assim, e vocês todos sabem também no descobrimento do Brasil, o que aconteceu, a Igreja Católica com os escravos, enfim, catequizar os índios. Então ela também exercia um poder muito grande nas autoridades aqui. Obviamente, principalmente entre as polícias. Então, quando os terreiros antigamente, né, que eu falei lá para o século XIX e XX, tentavam fazer as suas giras, a igreja falava, isso é um desrespeito, né, todo mundo tem que parar e não pode ter nada. Então já havia um preconceito com as religiões afro, então a polícia ia lá e agredia as pessoas, né, a mando da igreja, e faziam com que parassem, e aí muitos sacerdotes, para não acontecer isso com eles nem com os filhos da casa, acabavam fechando. E alguns até cobriam as imagens, cobriam as coisas, como a Igreja Católica faz, com aqueles mantos roxos, né? Que para a Igreja Católica esse manto roxo simboliza dor e arrependimento. Então muitos terreiros eram meio que obrigados a parar nessa época, para não sofrer retaliação da polícia. E às vezes isso passou de filho, né, para neto de santo, enfim, e às vezes a pessoa fecha, sendo que poderia estar trabalhando, porque hoje, graças a Deus, ainda sofremos intolerância religiosa, mas hoje temos as leis que nos protegem. Então esse é um dos motivos por que se fechava terreiro na época. Então isso é uma coisa bem simples, né? Claro que o assunto é extenso, mas questão falando de quaresma é isso aí. Esse período de 40 dias, que para os católicos eles se resguardam, fazem jejum, escolhem algum outro item, por exemplo, uma pessoa que tenta parar de beber, uma pessoa que tenta parar de ter ciúmes, enfim, ou excesso de trabalho, a pessoa vai tentar dar mais atenção para a família. Então eles escolhem esse período para tentar se melhorar como pessoa e como espírito. Agora falando de contra-egum. O contra-egum é um conceito, obviamente, do candomblé, e eu vou também, apesar de eu ser sacerdote da Umbanda, tenho conhecimento do candomblé, mas não sou autoridade no candomblé para falar, mas eu quero dar um parecer sobre isso para vocês entenderem o que é. Então, a princípio, o candomblé, ele o quê? Ele cultua os orixás. Hoje em dia ainda tem candomblés, que faz o candomblé de caboclo, que também incorpora caboclo, né? Aliás, um parênteses aqui, vamos falar, contra-egum, certo, a palavra egum seria espírito. Não confundir com quiumba, né, que são espíritos malignos e espíritos negativos. Então, um caboclo é um egum, né? Então aí já começa a confusão com contra-egum. Voltando, e esse contra-egum, na época, era feito para quê? Para a pessoa, para o filho de santo não ter influências dos eguns, somente dos orixás. Só que o contra-egum era feito em toda uma ritualística, pelo sacerdote, pelo pai de santo. Ele trançava a palha da costa, deixava imerso no amaci específico, ele mesmo fazia um monte de orações, ele mesmo, o sacerdote, amarrava no braço do filho, cantando pontos em Yorubá, ou seja, uma série de consagrações ali para fazer aquilo ter efeito. E muita gente vai até a loja, compra esse contra-egum pronto, amarra no braço e acha que está acontecendo alguma coisa. Então, se você é adepto da Umbanda, você não precisa disso, você
pode ir até uma casa, um terreiro, conversa na consulta com o caboclo, um preto velho, um exu, e fala, olha, trouxe aqui essa guia, eu queria consagrar para o meu dia a dia, para eu me proteger. Aí, na consulta, ele vai falar, olha, você vai precisar de uma guia X, Y, uma guia de Oxalá, uma guia de caboclo. E na consulta ele vai te falar de acordo com você, né? De acordo com o seu momento que você está passando. Então, nós temos isso, a Umbanda tem o fio de contas e a guia. Não vamos confundir também com guia ritualística, guia que é para você usar no trabalho, dia de trabalho, e guia para você usar fora, são coisas diferentes. Então peça no atendimento, fala, olha, eu queria uma guia para fazer, que guia que eu posso? Aí você vai ter ali todo o esclarecimento para você ter uma guia sua de proteção e não precisa recorrer ao Contregum, que é o conceito do Candomblé. Não temos nada contra as casas de Umbanda que usam Contregum, porque devem usar com toda a ritualística, com toda a sabedoria correta para esse termo. Mas nós aqui não trabalhamos com Contregum. Nós trabalhamos com, nesse caso, se for falar de proteção espiritual, trabalhamos com a guia, com o fio de contas. Então, meus irmãos, para finalizar, lembrando que a maior proteção que nós temos é a nossa fé em Deus, a nossa fé nos orixás, nos guias e falangeiros da Umbanda, seguindo sempre o caminho correto, né? Quem não deve não teme, não praticando o mal, se conectando com o bem, fazendo as suas obrigações, cuidando dos seus guias, cuidando dos seus orixás, né? Tomando seus banhos de erva, defumando sua casa. Essa é a verdadeira proteção, né? E já que estamos falando aí de Quaresma e Páscoa, como a Umbanda também é cristã, vamos procurar nos conectar mais com Deus, né? Com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo, que nos trouxe tantas mensagens bonitas. E assim você não precisará de Contregum, de nada disso, para se abster do mal e das entidades negativas, né? Você mesmo vai emitir uma energia positiva que elas não vão conseguir chegar até você, tá bom? Que Oxalá abençoe a todos e Namastê. Eu me observar, embaixo da